Continuando a parte 3 da aula, pessoal. Tem duas técnicas para a gente obter esse rodete de cera, tá? A gente pode pegar uma lâmina de cera 7 ou cera 9, dependendo se é superior ou inferior, aquecer na lamparina e ir dobrando. A técnica da lâmina dobrada. Parece tipo uma gaitinha, a gente vai dobrando ela. Ou utilizar um conformador, que é uma peça que vem pronta para você aquecer a cera e jogar ela líquida dentro. Tá bom? O conformador de cera seria isso ali, ó. Ali tem ali a cera aquecida, ela fica líquida, você joga dentro daquele conformador e ele já sai no formato. Então esse conformador já deixa no formato correto do rodete. Ele já sai daquela maneira para depois você poder unir na placa base. Se não, você vai pegar a cera 7 e vai dobrando até que ela fique nesse tamanho, nesse formato. Vai ficar bem parecido também com o formato do rodete. Depois você aquece, une na placa base e também dá o acabamento ali na placa base, tá bom? Então você vai identificar onde fica o rebordo para montar esse rodete de cera, para unir esse rodete de cera no rebordo. Você faz um risco com grafite, o grafite de lado, ó, ele risca onde é o rebordo, identifica facilmente onde é o rebordo, e é ali em cima que você vai unir o rodete de cera. Ele tem que ser bem unido na placa base para não soltar. Se ele soltar, você perde as referências que você fez em boca, né? Então tem que ser bem unido na placa base, tá? Aquecido a cera para grudar bem ali. E na parte posterior, lá na tuber, esse último centímetro deve ficar livre. Deve ter uma distância aqui da tuber até o rodete de cera de mais ou menos 1 centímetro que não deve ter rodete, tá bom? Não deve ir até o final da placa base. O último centímetro fica livre, você remove aquele último pedaço, tá? E na hora de ocluir é para não ter interferências, senão o rodete inferior vai bater e não consegue ocluir na dimensão que você planejou. Característica desse rodete aí, tá? Como é que a gente vai fazer esse rodete? Vamos lá, na região posterior vai ter um desenho trapezoidal, né? Distante 1 centímetro do sulco amolar, como já falou, tem aquele recuo de 1 centímetro. E um desenho trapezoidal na região de molar e pré-molar. Por quê? Porque os dentes posteriores, eles são um pouquinho para dentro mesmo, né? Já o canino é um pouco mais reto, como a gente vai ver agora. Aqui é o desenho da região posterior. No canino, ó, na vestibular, ele é mais reto. Então, lá tem os molares, pré-molares, um pouquinho, a vestibular um pouquinho, está inclinado para a linha média. Quando chega no canino, é mais reto. E nos incisivos, até mesmo vestibularizado. Então, o desenho da região posterior era trapezoidal. O desenho na região de canino, na face vestibular, ela é reta. E o desenho na região anterior é até mesmo inclinado um pouquinho para vestibular, que é para mimetizar o desenho da face dos dentes naturais. As características do rodete agora na prótese inferior. A prótese inferior, gente, a gente não vai desenhar, delimitar esteticamente que nem a superior, tá? A parte inferior é para dar oclusão com o superior, é só para dar o suporte, para dar distância intermaxilar. Então, o inferior, até por isso que ele é com cera 7, né? Depois o paciente oclui, se ele deforma um pouquinho, o inferior que deforma, tá? Só que geralmente o que a gente tem de guia ali? A gente tem aquela região da papila piriforme, o trígono retromolar. Então, o rodete de cera, ele termina aqui, ó. Pega essa altura da papila piriforme, o trígono retromolar, o rodete vai ser dessa mesma altura aqui, ó. Não tem por que fazer um rodete de cera mais alto, né? Por exemplo, pegar o rodete e vir até aqui assim, fazendo essa altura. Depois você vai ficar desgastando. Porque os dentes não são mais altos que a papila piriforme. Então ali é uma boa referência pra gente, tá? Então o rodete inferior é até a altura da papila piriforme. Depois, é sempre nessa altura? Não, pode ser que precise um pouquinho mais. Mas aí depois o dentista vai ajustar em boca. Se precisar, ele acrescenta ou ele retira. E geralmente acrescenta-se no rodete superior, que é o estético, para aparecer mais o dente, tá? Agora em PPR.
os rodetes em PPR, tá? Em PPR, o formato do rodete é a mesma coisa. Quando for rodete superior nos molares e pré-molares, eles são aquele formato trapezoidal. No canino, ele é um formato mais reto, mais plano, e nos incisivos é um formato mais inclinado, tá bom? PPR, o que nos auxilia? Como o paciente tem dentes, a gente consegue ver a altura dos dentes do paciente. Então, se o paciente tem os dentes numa altura, o rodete vai seguir nessa altura também. E quando a gente montar um dente artificial, a gente não vai ter um pré-molar numa altura e vai montar o segundo pré mais alto que ele, ou mais baixo que ele. A gente vai montar o segundo pré na altura do primeiro pré natural do paciente. Então, o rodete, a gente sabe que vai ser mais ou menos a altura dos dentes natural do paciente. Então, sempre que a gente fabrica um rodete PPR, a gente tem referências dos dentes da boca do paciente. A gente faz o rodete na altura deles daí, tá? Para ajustar em boca, né? Ajustar em boca, tanto PPR quanto prótese total. A gente vai verificar se aquela placa base com rodete está adaptada ou se aquela armação metálica com rodete está adaptada, né? Vai verificar se está estável para o paciente conseguir fazer ali uma oclusão, ver se está confortável, se não está áspero, se não está nada com espícula espetando ele, enfim, né? E daí, quando for prótese total, a gente inicia pela reconstituição fisionômica, essa região aqui do lábio, ó, tá? A gente vai fazer a reabilitação facial do paciente nessa região. Às vezes é muito comum ter perda óssea da maxila vertical nesse flanco vestibular. Então perde ali horizontal, desculpa, horizontal. A gente perde volume aqui na frente de lábio, tá? A gente vai colocar cera ou tirar cera para devolver volume nessa região. É o suporte labial, tá bom? Então tá ali um exemplo de uma paciente, né, onde tem aqui o suporte labial nessa região aqui, ó. Olha como ele perde o suporte labial nessa região. Então a gente vai reconstituir aquela região, tá? A gente vai pegar acrescentar cera ou tirar cera e acrescentar ou acomodar com uma espátula aquecida, né? A gente vai acomodar com uma espátula aquecida e vai colocando cera, tirando cera e provando. A gente vai provando na boca dessa paciente para ver como é que fica esse perfil estético. Tem que olhar de frente e olhar de lado também. Vista frontal e vista de perfil, tá bom? Se a gente não tiver um suporte adequado, o que vai acontecer? O sulco nasolabial aqui, ó, e mento labial fica mais profundo, fica caído, fica uma dobra maior, porque não tem o suporte correto do lábio, tá? O filtro do lábio ele fica aqui bem liso, as comissuras aqui ficam caídas, fica um sorriso invertido, tá bom? O lábio inferior ele fica proeminente, fica mais para fora, vai ficar mais assim. E tem uma diminuição da porção vermelha do lábio, né, que nem estava naquela foto anterior. Olha, uma vista frontal, olha como está mais proeminente o lábio inferior, tem bastante suco nasolabial aqui, aumento labial também, ó. A gente vê esses sulcos bem marcados, tá? Porque não tem o suporte superior adequado. Bom, e se a gente fizer o contrário? Se a gente quiser colocar cera demais, um suporte exagerado para o lábio, vamos imaginar, eu quero fazer um preenchimento labial no paciente, né? Botar cera demais, suporte exagerado, vai ficar com a face. Primeiro vai ficar bicudo, né? A gente coloca a cera aqui, ó. Vai ficar bicudão, vai ficar bem grandão aqui, vai parecer que tem uns algodão aqui dentro. Face reta, sem expressão. Vai distorcer o sulco nasolabial, vai ficar sem sulco, ele fica reto, né? Ele vai dar um volume exagerado aqui, ele perde esse sulco, tá bom? A comissura labial vai distorcer lateralmente também. E o filtro do lábio fica obliterado. Então essa região superior ali que aparece ali do rodete de cera, ó, a gente vai acrescentar cera ou tirar cera. A gente aquece o alecron, aquece uma espátula e acrescenta cera ou remove cera para fazer a reconstituição fisionômica. Vai depender muito do quanto que absorveu de osso dessa pessoa para dar mais suporte ou menos suporte com a cera e com a futura prótese total, consequentemente, né? Porque o desenho que a gente fizer da cera é o desenho que vai ser a nossa prótese total. A cera deve ser recortada, deve estar lisa, né? A gente pega uma espátula aquecida para alisar ela, tá? Deixar lisinha. Melhor estética possível. Vai tentar fazer o levantamento da ruga, de sulcos, dos nasos, né? Tentar devolver o suporte correto do lábio. Fazer corretamente o perfil estético da paciente. Tá aqui tem uma imagem, até acho que do livro
ou do Abrão ou do Teles, desculpa que eu não estou lembrado, imagem de livro, né? Antes e depois do suporte labial, como que fica a reconstituição da paciente. Essa paciente que tinha bastante perda, bastante reabsorção óssea, né? Ela tinha os lábios bem colapsados até. Nas fotos da direita é com o rodete de cera em boca reconstituindo. Aqui também tem mais uma imagem, veja a primeira foto da esquerda. Paciente sem prótese total, olha como que perde suporte labial, olha como denota bastante aqueles sulcos nasogeniano ali. Então, na foto da direita, já com a reconstrução fisionômica feita. Aqui também mais uma imagem que a gente consegue notar, né? A foto da esquerda antes do rodete. E a foto da direita após o rodete delimitado, né? Então dá para ver bem ali na maxila como que muda aquela região, tá? Mais uma foto frontal também. A gente consegue fazer uma harmonização facial até com a prótese total, né? A gente devolve muito suporte labial nessa região.